A psicoterapia de crianças começa a ser estabelecida enquanto terapêutica no começo do século passado. O primeiro caso de psicoterapia infantil foi justamente um caso não tratado diretamente pelo Dr. Sigmund Freud, mas orientado por ele. Quem acompanhou a terapêutica do menino de 5 anos, isso em 1908, o chamado o caso do pequeno Hans, The Little Hans Case. Em 1908, o Freud orientou a meia distância o pai do menino para interpretar algumas coisas, alguns sintomas que o menino estava apresentando. Até então, ninguém prestava atenção no sofrimento infantil, nos sintomas parecidos até com os sintomas de adulto. Nesse caso, no pequeno Hans, por exemplo, ele começou a apresentar uma fobia a cavalos. Ou seja, ele tinha medo de cavalos. Provavelmente, se fosse hoje, a criança podia apresentar uma fobia a carros, a ônibus, alguma coisa assim. Mas é interessante que o pequeno Hans apresentou, em 1908, uma sintomatologia de medo de cavalos. Ele, quando saía com a mãe, ou com o pai, ou com a babá, e quando se defrontava com o animal na rua, que logicamente naquela época os carros eram movidos a animal, a tração animal, certo? Então ele queria voltar para casa, ele tinha medo de sair. Vocês podem estar fazendo alguma relação com a síndrome do pânico de hoje, né? Que dão esse nome novo, mas na verdade o pequeno Hans tinha uma síndrome do pânico de cavalos. As pessoas hoje em dia têm síndrome do pânico de sair à rua, de trabalhar, enfim, de estudar, e quer recuar, quer ficar dentro de casa. O pequeno Hans, então, queria recuar, ficar dentro de casa, não queria mais passear, não queria mais visitar os amigos, e apresentou um intenso sofrimento emocional. Por isso que o pequeno Hans foi apresentado pelo pai ao Dr. Freud, que o pai, o Sr. Graff, que é um músico, falou: Dr. Freud, o pequeno Hans, meu pequeno filho, que eu havia falado com o senhor em outras ocasiões, provavelmente agora se trata de um caso clínico. Foi aí que o Dr. Freud foi à casa do Graff, da família Graff, para ver o menino. E é interessante que quando o primeiro contato que ele teve com a família, estava sentado num banco o pai e o menino. E o Dr. Freud de imediato associou o que se passava de forma subliminar, de forma apenas fantasiada na cabeça do menino. Porque uma das colocações do menino é de que tinha medo de cavalo, mas daqueles cavalos que tinha focinheira preta. E quando o Dr. Freud olha o menino e o pai tem um vasto bigode preto. Foi uma das primeiras interpretações ao vivo de um acontecimento de tamanha envergadura para a psicologia profunda. Sim? Imagine que o medo, de onde originava o medo desse menino, era o medo do pai, o medo da figura paterna. E quanto mais crescia, mais o menino ele transferiu para os cavalos que usavam focinheira preta. Olha que interessante, não? E antes ninguém se preocupava com isso. Provavelmente a educação repressiva reprimia os sintomas das crianças e parecia que a infância era um paraíso. Coisa que hoje em dia todos nós sabemos, por mais cômoda que seja a vida nas cidades, por exemplo, a infância não é um paraíso. A infância é extremamente complicada, porque as crianças dependem e muito do meio em que estão. Se cercado por pessoas de boa índole, pessoas com sentimentos positivos e interessadas nas crianças, no seu desenvolvimento, ela provavelmente terá um desenvolvimento melhor. Se no ambiente hostil,
conflitivo em demasia, ou repressivo em demasia, ou solto em demasia, a criança vai ter dificuldade em seu desenvolvimento. E em isso acontecendo, é claro, vão precisar, e hoje em dia nós temos uma tecnologia muito diferenciada para tratarmos da criança, mas também modificarmos o meio ambiente, a relação dos adultos para com as crianças. Senão, tratar só a criança é o mesmo que dizer que a criança nasceu com um problema e que se manifestou depois sem nenhuma participação dos adultos. Os adultos influem sobre as crianças com suas neuroses, suas ideologias, suas competições, seus ódios, e não veem o quanto a criança absorve em seu meio desses acontecimentos, né? Então, o pai de Graf foi orientado, o pai do pequeno Hans, o Sr. Graf, foi orientado para interpretar algumas coisas que o menino falava, para se aproximar mais do menino, para ouvir o que o menino tinha a dizer e para ouvir também as fantasias do menino. Quer dizer, a criança traz um mundo de fantasia bem amplo e dentro dessas fantasias, logicamente, há algum sinal de suas preocupações, né? Eu não vou contar aqui o caso do pequeno Hans, porque é muito longo, mas, de qualquer maneira, a sintomatologia dele tinha muito a ver com os impulsos da sexualidade do menino. E que a mãe era muito próxima do menino, muito carinhosa, e o menino tinha uma certa excitação com esse carinho todo da mãe, e tinha medo de que o pai o trucidasse, que o pai batesse nele. Então, ele apresentou o sintoma para se defender dessa possibilidade. Mas veja que interessante hoje em dia, né? Ou um pouco antes, em 1923, 24, a senhora Melanie Klein, uma psicanalista britânica muito famosa, ela desenvolveu uma técnica de tratamento de terapia de criança. Só que é bem diferente da nossa hoje no Instituto Argumentos, Ciência e Cultura. A essa época, a senhora Melanie Klein atendia individualmente a criança. Ela organizou uma sala com brinquedos, com objetos de interesse da criança. E a criança brincava e ela ia conversando com a criança e interpretando o que significava para essa criança aquela brincadeira. Houve um alastramento da compreensão da psique da criança, houve um grande desenvolvimento de compreensão dos sentimentos da criança, mas de qualquer forma, em nosso entendimento, essa tecnologia é uma tecnologia um tanto opressiva sobre a criança, porque vai direto sobre os instintos da criança e o seu ego, de uma certa forma, ele fica um tanto paralisado, fora de ação, e há um contato direto com os instintos da criança e se interpretando principalmente o seu édipo, as suas relações com a mãe, com o pai, com os amigos, e de olho muito centrado na sexualidade da criança. E hoje em dia nós prescrevemos a psicoterapia de crianças, principalmente a psicoterapia de crianças em grupo. Por quê? Porque a criança vive em família, em grupo. A criança vai para a escolinha, ela está em grupo. Ela gosta de brincar no parque com outras crianças. Por que a terapêutica deveria ser individual ou individualizada? Então nós pesquisamos durante mais de 20 anos grupos com crianças da mesma idade, crianças de gênero diferente, crianças de etnias diferentes. Hoje nós temos aqui no Instituto de Argumentos, no setor clínico, o atendimento de grupo de crianças com as mais diferentes etnias. E a nossa preferência é que o próprio grupo, de 3 a no máximo 4 crianças, contenha crianças de sexo diferente e etnias diferentes. Porque nós fazemos também a análise da transversalidade da etnia, de como, num país como o nosso, tão miscigenado como o nosso, isso é um avanço extraordinário.
Sim? E as sessões também foram encurtadas. A senhora Melanie Clark fazia individual, uma criança, logicamente, quase todos os dias da semana. Isso é psicoterapia para ricos, né? E para quem não tem muito o que fazer, né? Quem dispor de todos os dias da semana ir atrás de uma psicanálise, só naquele tempo mesmo. Hoje, nas grandes cidades, São Paulo, Londres, Rio de Janeiro, isso é quase impossível, né? Então nós avançamos no número de crianças, uma abordagem coletiva, grupo de mães, em outro dia diferente, e nós introduzimos também a questão dos brinquedos, de objetos próprios da criança, e nós atendemos essas crianças uma vez por semana, com resultados tão bons quanto aquelas crianças que estão atendendo mais vezes, né? Tão bons não, melhores, porque as crianças estão no seu habitat quase natural, com outras crianças, e nós desenvolvemos também uma terapêutica que tem um olhar com uma certa ternura, não tão instintiva como a da senhora Melanie Clark, mas com uma certa ternura, e que nós queremos também que as crianças sejam ternas, que gostem das outras crianças, que lidem bem com seus pais, seus professores, e que os respeitem, sim? E então, é bom que a criança se transforme, que a criança melhore, mas os adultos são chamados a mudarem as suas atitudes, porque senão as crianças continuam vítimas de adultos selvagens. Não se trata nem de pessoas, não estou falando em termos econômicos, há pessoas simples, pessoas que têm pouco salário baixo, mas são muito finas, muito educadas, e pessoas que têm muito dinheiro e não têm nenhuma forma de respeito aos outros seres humanos. Então, há ignorantes de todos os naipes. Então, quer dizer que quando as pessoas têm uma certa sensibilidade para olhar o interno, olhar a individualidade da criança, certamente nós teremos aí, com a terapêutica bem orientada, possibilidades extraordinárias de melhorar de forma mais saudável a vida das pessoas.